Bom dia, meus amigos, como vocês estão? Tudo certo? Todos na paz de Yahoo? Então, se inscreve no canal e vamos para mais um estudo aqui hoje sobre o nosso capítulo 1, sobre Enoque e o seu livro de suas revelações. No alvorecer da humanidade, quando o mundo ainda era jovem e a inocência ainda pairava sobre a terra, um homem caminhava entre os mortais, distinto por sua retidão inabalável. Este era Enoque, nascido na 7ª geração da linhagem de Adão. Ele era um farol de justiça, em meio a uma crescente sombra que se espalhava pelo mundo. Seus passos eram guiados pela sabedoria divina, e seus ouvidos estavam sempre atentos aos sussurros celestiais. Um dia, enquanto Enoque contemplava a magnificência da criação, uma luz fumegante irrompeu aos céus, envolvendo em um clarão ofuscante. Seus olhos, antes limitados pela visão mundana, foram abertos para os mistérios do reino celestial. Em um instante ele viu o que estava oculto dos olhos dos mortais, as engrenagens do tempo se movendo inexoravelmente em direção a um destino grandioso e terrível. Deus, o arquiteto do universo, revelou a Enoque as verdades profundas e sombrias que estavam por vir. Um futuro em que a justiça divina se manifestaria com poder incomensurável, purificando a terra da corrupção que a maculava. Mas essa purificação viria através do fogo e da tempestade. Um julgamento implacável que abalaria os alicerces do mundo. Enoque, tomado por um temor reverencial, ouviu as palavras divinas ecoarem em sua alma. Todos serão atingidos pelo medo quando o grande e santo descer do céu para executar o julgamento sobre todos. A mensagem não era só para ele nem para seus contemporâneos, mas sim para uma geração distante, um povo que habitaria a terra em tempos de grande tribulação. Enoque se tornou então o guardião de um segredo terrível, o arauto de um futuro inexorável. O peso da revelação divina se abateu em seus ombros e a sombra do julgamento vindouro pairou sobre seus dias. Ele sabia que o mundo caminhava para um cataclismo e que a justiça divina, embora tardia, seria implacável para preparar a humanidade para o inevitável. Enoque apontou para a grandiosa ordem da criação, um testemunho silencioso da glória e da justiça de Deus. Olhem para os céus, ele clamava, e contemplem a dança eterna das estrelas. Elas percorrem suas órbitas celestiais com precisão infalível, nunca se desviando do caminho traçado pelo Criador. Testemunhe o sol majestoso em seu esplendor, nascendo e se pondo a cada dia, marcando o ritmo da vida com constância imutável. Observe a lua em suas fases crescentes e minguantes, um balé silencioso de luz e sombra que governa as marés e ilumina a noite. Tudo na natureza obedece às leis divinas, como reverência e harmonia às estações do ano. Se sustendem em um ciclo perpétuo. A primavera com o despertar vibrante da vida, o verão com sua abundância e calor, o outono com sua beleza melancólica e colheita, o inverno com seu repouso silencioso e promessa de renovação. Os rios fluem incessantemente para o mar, esculpindo vales e nutrindo a terra. Os mares, vastos e poderosos, se agitam e se acalmam sobre o sopro do vento, obedecendo os limites estabelecidos pelo Criador. Enoque, com tristeza em sua alma, contrastava a obediência da natureza com a rebeldia da humanidade. Mas os homens esqueceram-se do Criador e se perderam em seus próprios desejos egoístas. Abandonaram os caminhos da retidão, violando as leis divinas e semeando a discórdia da criação. Não são constantes em seus propósitos. Desviaram-se para caminhos tortuosos, contaminando a pureza do mundo com suas ações impuras.
A fidelidade da natureza, um espelho da perfeição divina, como um doloroso lembrete de queda da humanidade. Homens coroados como reis da criação haviam se tornado os arquitetos de sua própria ruína, optando por sombra em vez de luz, pela desordem em vez da harmonia. O julgamento vindouro seria a consequência inevitável dessa trágica escolha. Enoque, com um coração pesado pela sua visão do futuro, advertiu a humanidade sobre as consequências inevitáveis da desobediência. Aqueles que se rebelaram contra o Altíssimo jamais encontrarão a verdadeira paz. A desobediência com um veneno que corrói a alma, criando um abismo intransponível entre o homem e o seu Criador. A harmonia interior se esvai, dando lugar à angústia, ao medo e à incerteza. A paz espiritual, outrora um refúgio tranquilo, se transforma em um deserto árido e atormentando os que rejeitam os caminhos de Deus. Atraem para si a maldição divina. Seus dias serão repletos de amargura e sofrimento, e seus anos de vida serão abreviados pela dor e pela desolação. A mão do Senhor se voltará contra eles, e a destruição se abaterá sobre suas vidas, como uma tempestade implacável. Seus nomes serão apagados do livro da vida, e sua memória se perderá nas brumas do tempo, para sempre amaldiçoados por sua rebeldia. Mas em meio à escuridão da profecia, um raio de esperança brilhava para aqueles que permaneciam fiéis. A misericórdia de Yahweh se estendia com um manto protetor sobre os justos. Ele o guiará com suas mãos poderosas, protegendo-os das tempestades e guiando-os por caminhos de paz e retidão. Com eles Deus fará uma aliança eterna, abençoando suas vidas com prosperidade, saúde e alegria. Mesmo em meio à tribulação, os justos encontrarão refúgio em sua fé, e a promessa da salvação os sustentará até o fim dos tempos. A palavra de Enoque ecoaram através das gerações, como um profeta da justiça e da misericórdia de Deus. A sombra do julgamento pairava sobre o mundo, mas a luz da esperança ainda brilhava no horizonte para aqueles que buscavam Deus com sinceridade, humildade e devoção. A escolha, como sempre, pertencia aos homens: abraçar a luz, encontrar a paz, ou se perder nas trevas e enfrentar a destruição. O discurso de Enoque, carregado de um peso profético, ressoava com força de um trovão, ecoando pelos vales da história. Sua mensagem, embora dirigida a uma geração distante, transcendia o tempo, oferecendo uma profunda reflexão sobre a natureza humana, o destino do mundo e o poder da escolha. O poder da escolha individual. A visão da ordem cósmica, com sua beleza e harmonia, revela a assinatura do Criador, um Deus de poder e de sabedoria infinitos, e fidelidade da natureza às leis divinas revelam o plano mestre que regia o universo, uma sinfonia cósmica, onde cada elemento desempenhava seu papel com precisão e submissão. Em contraste à desobediência da humanidade, sua busca por poder e prazer egoísta maculavam a pureza da criação, introduzindo a desarmonia, a violência e o caos. O julgamento iminente, prenunciado por Enoque, não era um ato de vingança divina, mas sim a consequência inevitável da ruptura da ordem natural. A justiça de Deus, como um rio caudaloso, seguiria seu curso, purificando a terra para a corrupção e restaurando o equilíbrio perdido outrora. Mas essa purificação seria um processo doloroso. A mensagem de Enoque, entretanto, não era desprovida de esperança. A promessa da salvação para os justos, aqueles que escolhiam trilhar os caminhos de Deus, brilhava como um farol em meio à tempestade.
A misericórdia divina se estendia a todos que se arrependiam de seus erros e buscavam a reconciliação com o Criador. Em uma última análise, as visões de Enoque era um chamado de responsabilidade. Cada indivíduo, diante da grandiosidade da criação e da iminência do julgamento, tinha o poder de escolher o seu destino. A decisão de abraçar a justiça e a obediência ou sucumbir à tentação do egoísmo e da rebeldia determinaria o futuro da humanidade. Mas enquanto Enoque pregava a mensagem de arrependimento e esperança, uma nova e terrível sombra se aproximava, ameaçando mergulhar o mundo em um abismo de trevas dos reinos celestiais, onde a glória de Deus resplandecia em esplendor inimaginável. Uma rebelião silenciosa se iniciava. Os vigilantes, anjos de grande poder e sabedoria, se deixavam seduzir pelas trevas, abandonando seus locais de vigília de luz para se entregarem aos desejos proibidos da carne. Meus amigos, nesse momento, essa é a primeira parte sobre a história de Enoque. Isso aí, quando o Criador apareceu para ele e as coisas na humanidade começaram a ficar mais sérias. No próximo episódio eu vou comentar com vocês sobre a corrupção dos vigilantes, os anjos caídos. Então fique de olho aí, meus amigos, para o episódio número 2 aí da nossa saga do livro de Enoque. E meus amigos, não há muita diferença, não é, com o que eu acabei de dizer. O universo, ele é cíclico. O universo, ele é fiel. Ele tem um roteiro. Meus amigos, vou falar para vocês. A humanidade tenta esse debate de todas as formas para que as pessoas venham ter as coisas mais fácil, para que as pessoas se sintam melhores, para que as pessoas tomem vantagem, para que o seu corpo e seus desejos sejam saciados. O mundo é complicado e a tentação está em todos os locais. Quero dizer a vocês, meus amigos, em verdade vos digo, o Criador observa tudo e não dá nenhuma cruz mais pesada que você não possa carregar. Seus pecados ecoam na sua mente. A sua moral também se impõe perante seus pecados. Então, meus amigos, vamos ouvir o Espírito Santo que habita nos nossos corações. Desde milhares de anos atrás, a humanidade foi contaminada com esses tipos de sentimentos. E a coisa foi tão séria que até os anjos vigilantes desta época se contaminaram também, tendo até filhos com as filhas dos homens. Então, se você gostou desse episódio, se inscreve no canal e fiquem ligados para o episódio número 2 aí, os anjos caídos do livro de Enoque. Muito obrigado e que o Criador abençoe grandemente todos nesse dia. Obrigado. Fiquem na paz.